Apocalipse capítulo 4, querido, abra lá. A visão do trono de Deus. Nós precisamos de visão, amém? Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta nos céus. Queridos, não há uma porta aberta nos céus, não, amém? Como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Versículo 2: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Versículo 3: e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto à esmeralda. 4: e ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Versículo 5: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Versículo 6: há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Versículo 8: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Diga: visão, revelação, fogo do Espírito Santo. E ao redor e por dentro, ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. 10: os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado, que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Versículo 11: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas, porque todas as coisas tu criaste, sim. Amém? Quantos querem receber revelação e visão do trono de Deus? Amém? Deus começa aí a mostrar para João. Isaías viu o trono de Deus, agora João está vendo aí o trono de Deus. Amém? E o trono de Deus, a gente precisa ter uma visão do trono de Deus. Amém? Deus, Ele quer despertar sobre nós. O negócio de Deus, irmãos, é a salvação. Por isso que Ele coloca lá no trono dele um arco-íris, que fala da salvação, do sinal da aliança da salvação que Ele fez com Noé. Amém? A esmeralda ali, o negócio de Deus é salvação. E aí, quando João vê ali o trono de Deus, depois olhei e eis que somente uma porta aberta no céu, também a voz: sobe para cá. Nós precisamos subir para a dimensão de Deus. Diga: avivamento. Eu quero continuar falando sobre avivamento, e avivamento é ter visão daquilo que mexe com Deus. Nós precisamos de paixão por almas. Amém? Avivamento é quando a gente começa a ter o fogo. Ele diz que há olhos por dentro e por fora. Ao redor do trono há também 24 anciãos assentados.
do trono relâmpagos, vozes e trovões, diante do trono ardem as 7 tochas de fogo. O avivamento ali, queridos, há um rio, diante do trono, como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos. Deus quer se revelar nessa geração, nesse tempo, amém? E a igreja, mesmo que ela esteja lotada nos domingos, mas se ela não tiver revelação do trono de Deus, se ela não tiver paixão por almas, e um pregador que teve uma visão, agora eu quero falar, a gente precisa ter a visão do trono, amém? Mas a gente precisa ter a visão do fogo de Deus, mas a gente precisa ter a visão do inferno, que é uma temática que a igreja não costuma hoje. A igreja dessa geração hoje tem até uma relativização, né? A graça, todo mundo vai ser salvo. E aí é incoerente com o evangelho, porque Jesus falou mais de inferno do que muitos outros temas, né? E aí conta-se a história de um pregador que era famosíssimo, conhecido no mundo inteiro. E ele tinha sido poderosamente usado por Deus. Ele relatou que ele teve uma experiência com Deus, que ele teve uma visão, que ele saiu daquela visão cheio de temor, e ele estava assim como que em êxtase, como que fora de si mesmo. Qual foi a visão que ele teve? Ele teve uma visão, ele enxergava uma enorme multidão em um profundo abismo, e aquele abismo cercado de fogo, como que aquela multidão presa no manicômio no universo. E aquele manicômio no universo, ali no meio dos planetas, era o inferno. Ele viu aquela multidão queimando no inferno, e ele nunca mais conseguiu ser o mesmo homem. Nós precisamos de uma visão. A igreja, para viver o avivamento, precisa de uma revelação. Eu nunca falei sobre o inferno. Eu até, não sei se aqui na IEV eu já tinha um livro da Mary Baxter, que era a Divina Revelação do Inferno. Eu até preguei contra, disse: ninguém lê esse livro não. Mas hoje a gente não é dono da verdade, amém? A gente não é secretário de Deus, a gente não tem todas as informações. Deus, Ele tem o conselho da sua soberana vontade. E aí, queridos, hoje, falando em avivamento, eu queria com muita sabedoria, temor e tremor dizer: Senhor, nos dá uma revelação do inferno também. Não somente do fogo de Deus, mas do fogo do inferno. Por quê? Porque se a gente, como esse pregador que teve essa visão, ele era famosíssimo, mas ele saiu transtornado e transformado no seu ministério quando ele teve essa visão da realidade do inferno, que hoje a igreja não tem muito, na verdade quase que não se fala de inferno. É ou não é verdade, queridos? E aí eu queria fazer uma interrogação: renovação espiritual, chamas de avivamento. Toda vez que há um avivamento, queridos, há um sacudir, há um derramar. Pessoas são tocadas pelo fogo do Espírito Santo, e pessoas são mergulhadas na revelação do fogo do inferno, e elas clamam por uma nova vida, por redenção, por libertação das correntes do pecado. Amém, queridos? Quantos estão comigo aqui? E não existe renovação espiritual e avivamento se a gente não experimentar essa chama. Mas agora, eu queria que você
refletisse nessa interrogação, nesse questionamento: será que Deus poderia nos confiar tão grandiosa revelação que Ele deu para esse pregador? Será que Deus pode me dar essa revelação do inferno? Será que eu consigo experimentar essa revelação? Será que nós já passamos pela escola da oração, pela escola do sofrimento, para que o nosso espírito esteja preparado para suportar uma visão tão atordoante? Hoje a igreja não quer passar pela escola da oração, pela escola do sofrimento, não é verdade? A gente só quer as coisas na mão. Me dá isso. Eu até agora comecei esse culto falando de bênçãos materiais, financeiras. Isso é bom, amém? Isso é legal. Mas o reino de Deus está para além disso. Deus vai nos dar tudo que a gente precisa. Irmão, diga para o seu irmão aí: querido, os gentios é que andam preocupados quanto ao que há vez de comer, de beber, de vestir. É os gentios, é os pagãos, é os que servem a ídolos. Mas você e eu estamos preocupados com as coisas do alto, com a visão do trono de Deus, com a visão do inferno, com a visão, amém? Diga para o seu irmão: você vai ser um guerreiro que passa pela escola da oração, que passa pela escola do sofrimento, que diz: Deus, me dá, Senhor, revelações poderosas. Eu quero sentir o que tu sente, amém? Eu quero ser atordoado pelo inferno. Irmãos, feliz é aquele homem, aquela mulher de Deus, que o Senhor, que o Pai Celestial pode comunicar essa visão, amém? Ele diz: bem-aventurados os pequeninos, porque eles vão receber a visão. Ele ocultou essas coisas aos grandes, aos sábios e aos entendidos, mas Ele deu aos pequeninos. Sabe por quê, queridos? Eu fico olhando, né? Os 24 anciãos diante do trono de Deus, na verdade ali é sentado, né? Ao lado do trono. Depois eles se prostram, jogam suas coroas. Sabe, aqueles anciãos, aquele cara de maracujá velho. Sabe, aqueles velhinhos de oração que ninguém conhece eles. Aquelas velhinhas de oração que oram anos e anos. Hoje eu fui ler uma história, nunca me passou pela cabeça. Eu fui ler história da primeira igreja batista de Manaus. Aí eu vi lá família Nelson lá, e aí eu comecei a buscar dentro do meu coração assim, esses anciãos, que eu sei que eles são mais famosos no céu do que eu que estou fazendo live aqui, que pode alcançar pessoas, amém? Que faço um conteúdo digital que eterniza na internet, mas pessoas que estão no trono de Deus, clamando: santo, santo, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Diga: a escola da oração é o lugar onde Deus nos dá essa felicidade de receber essa revelação. Ninguém vai além da visão que tem. Diga para o seu irmão: você precisa da visão, da revelação. Abre os olhos do meu coração, Senhor, eu quero te ver. Paulo fez essa oração, né? Abre os olhos do meu coração, Senhor, eu quero te ver. Amém, queridos? Eu quero te ver, Senhor, eu quero te ver. Esses dias mesmo, né, eu trato aqui de testemunhos assim. Alguns dias atrás, a Estepai, a gente vai fazer um grupo de devocional na escola. Eu me lembrei lá do meu ensino médio. Eu fui evocado lá para caramba, minha filha, eu me vi nela. E ali eu vi a Esté e ela dizendo: pai, e aí vai ser o nome do grupo de devocional Essência, porque a gente está voltando à essência. E o que nos une é várias igrejas ali, vários jovens de várias igrejas, mas é a essência que nos une. E hoje ela disse que estava lá na sala e
todo mundo com a Bíblia na mão, lendo. Isso é maravilhoso, queridos. Isso é maravilhoso. E ela não está pedindo para me contar não, mas a gente tem que dar glória a Deus, amém? Por aquilo que acontece. Diga, a visão. Você só vai até onde você tem revelação, onde você tem visão. Eu e você não vamos além da nossa visão, daquilo que a gente recebeu de revelação do Senhor, amém? E eu quero declarar sobre a tua vida, não é sobre teólogos intelectualizados, não tem condições de romper a cortina dos países aí que estão fechados para o Evangelho. Irmãos, eu queria que você agora analisasse comigo com muita sensibilidade, que você prestasse atenção. Não é teólogos, amém, que vão fazer com que os países que estão lá, a China comunista, ali a Coreia do Norte, 100% comunista, fechada, assassinando cristãos, fechando igreja. Não é intelectuais que vão ter essa visão de Deus, amém? Um dia veio americanos para cá, envelheceram aqui, amém? Saíram rasgando essas matas virgens aí, esses rios. Agora é hora da nação brasileira se levantar debaixo de uma revelação de que tem pessoas indo para o inferno. Amém, queridos? Nós não estamos aqui numa igreja minimizada, não. Uma igreja de um bairrozinho, de um negocinho, não. Deus tem algo poderoso nas nações, amém? E Deus não vai chamar os intelectuais desse tempo, Deus não vai chamar os sábios e doutos e escolher. Ele vai chamar quem? Pessoas que estão dispostas a romper a cultura religiosa. Meu irmão, pensa nos países islâmicos, onde ser cristão lá é ser expulso de casa. Me converti, entreguei para Jesus a minha vida, é expulso de casa, irmão. No mínimo, expulso de casa. Tira toda a possibilidade de viver como um cidadão comum. E a maior parte das vezes é martirizado. É ou não é, queridos? Isso a grande mídia não divulga, mas é a realidade. Só é dar um Google aí e ver como é que é a vida do cristão lá no mundo muçulmano, em países islâmicos. Só dá um Google aí. Amém? Perseguição. Quanta superstição, irmãos. Dentro da igreja evangélica, superstição. Agora estão relativizando tudo. Inferno não existe. É ou não é? Inferno não existe. Então para que a gente vai pregar o evangelho? Para quê? Salvar de quê? Tem que salvar de alguma coisa. O cara é salvo de quê? Diga para o seu irmão, salvação é de alguma coisa. É salvo do inferno, irmão. É ou não é? Se não existe inferno, salvar para quê? Para que pregar o evangelho, né? Mas, infelizmente, existe. Não é várias doutrinas. Vamos analisar aqui alguns dados aqui. Doutrinas milenares, irmãos. Religiões, talvez só homens com menos intelecto e mais visão sejam capazes de cumprir um chamado poderoso de Deus. Amém? Eu não estou falando contra a intelectualidade, não. Amém? Eu estudo, está aqui. Venho pregar, creio no poder da palavra e no poder do Espírito, amém? Creio, mas tem gente que endeusa o estudo, que endeusa, que coloca aquilo num lugar que Deus não é estudável, amém? Deus está para além, ninguém pode fazer o estudo de... Hoje mesmo eu pensando sobre teologia. Deus não dá para ser estudado. Não dá para fazer autópsia de Deus, porque Ele é para além do tempo, do espaço, da razão. Você precisa experimentar. E aí, queridos, olha só, ter uma mentalidade espiritual
Diga, ter uma mentalidade espiritual é ter o verdadeiro gozo e alegria da salvação. Ter uma mentalidade espiritual é ter uma vida feliz, é ser bem-aventurado, é mais do que feliz, amém? É ter uma vida para além desse tempo, espaço, desse mundo aqui, cheio de dor e de sofrimento. Mas, se pararmos para pensar em estatística, vamos ler aqui alguns dados, que isso tem que comover o nosso coração, irmãos, que às vezes a gente fica só falando para dentro, falando de coisas do nosso interesse, mas vou falar aqui de coisas do interesse de Deus que tem que comover, que tem que fazer a gente chorar, amém? Só no Japão tem mais de 100 e poucos milhões de pessoas que precisam de salvação. Outro dia eu vi um pastor japonês e um pastor brasileiro na internet, e ele falando em japonês: mandem os pastores japoneses, mandem os pastores brasileiros, o Japão precisa de vocês. O pastor japonês chorando: mandem pastores do Brasil, o Japão precisa de vocês. O Japão é uma nação rica, desenvolvida em tecnologia, em qualidade de vida, em índice de desenvolvimento humano, mas é uma nação pobre espiritual, irmão, precisa de salvação. Amém? Diga, avivamento é olhar para os confins da terra. Olha só, queridos, mais de 100 milhões. E vai nascendo gente lá, meu amigo, que conhece o Buda, o Confúcio, mas Jesus lá é minimamente conhecido. Quantos estão comigo aqui? Coreia do Norte nem se fala. Milhões de pessoas em trevas, proibido tudo lá, pessoas, um inferno na terra, queridos. É ou não é? Tem comida, clamando por salvação, os cristãos fogem. Eu vi testemunho de um norte-coreano que, para fugir para a Coreia do Sul, toda uma situação de fuga, porque ele era cristão, e o pai dele foi mandado para o campo de concentração daqueles que são cristãos e morrem lá trabalhando, sem ter que comer. E ele conseguiu levar o filho dele e a criança já para tentar romper a muralha ali de cerco. Então, pessoas que estão sofrendo, irmãos. Quantos estão comigo aqui? E a gente tem que chorar e clamar por isso, amém? Senhor, levanta a IEV para ter igreja no Japão, amém? Levanta a IEV para romper ali um missionário doido. Hoje eu conversando com a Esté sobre o Holiness, o ministério de jovens. O jovem tem que ser doido, irmão, tem que jejuar, orar, se lascar por Jesus, amém? Eu fui jovem assim, irmãos. Hoje eu estou meio devagar, mas eu estou aqui doidinho para endoidar, para pirar de novo. Tem que jejuar mesmo, irmãos. Tem que orar de madrugada mesmo. Tem que buscar a Deus, uma revelação, algo a mais. Não é uma religião. Nós fomos chamados por Deus para sacudir as nações, amém? Parece assim algo megalomaníaco, falando do Japão. Quando a gente começa a falar Japão, Coreia, o GC fica uma coisa, uma mão com açúcar, irmão. É ou não é? Ainda agora eu falando ali para o Jonas, meu irmão, eu venho aqui, parece assim coisa de doido. Dá vontade de ficar em casa e deitar. Aí depois vim para o culto de quarta-feira, meu irmão, tem gente na Coreia morrendo, só por dizer eu sou de Jesus. Aí ele pode dizer assim, não, eu renuncio Jesus e agora eu adoro o Shongin Shon lá. Que tem que, é o culto da personalidade do cara lá, ele é o Deus lá. Eles usam a Bíblia para endeusar o líder político lá. E o cara tem uma escolha, ou ele fica fiel a Jesus, ou ele adora o ditador lá, que é a divindade deles lá. Mas não, ele diz, eu vou sofrer com Jesus. É muita doidice, isso é avivamento, irmãos, é muita doidice. É ou não é? Naturalmente o cara, não, meu amigo, eu vou adorar aqui esse ditador aqui, ele é o cara. Mas o cara diz, não, eu sou de Jesus. Então vai para o campo de concentração lá, trabalho escravo, vai trabalhar até morrer. Tem direitos humanos não lá.
E aí Coreia do Norte, Índia, irmão, bilhões e bilhões de seres humanos queimando incenso lá, adorando boi, vaca, adorando macaco, milhares de deuses lá. É ou não é verdade isso, irmãos? Precisam do evangelho. Quantos foram assistir aquele filme, irmãos? Assisti chorando. Do início ao fim assisti chorando. O som da liberdade. E eu olhei para aquelas crianças, e eu via crianças, e eu via o clamor do mundo ali, que são abusados, demônios abusando de pessoas, querido. Para além daquela bestialidade, daquela coisa endemoniada de ser humano, para mim é um demônio que faz um negócio daquele de querer. 150 bilhões de dólares, mercado de pedofilia. Mas para além daquilo, eu ficava olhando assim os demônios que estão pegando seres humanos e destruindo. E aí eu chorava vendo aquilo. Milhões, bilhões de almas na Índia, né, queridos? Não conhece o evangelho. Aqui a gente tem evangelho a botão, na Índia não tem, irmãos. Na Índia lá é o Buda, é o Confúcio, é o Gandhi. Vaca lá é Deus. Elefante lá é Deus. E aí, queridos, são bilhões de almas no vale da sombra e da morte. O Oriente Médio, o mundo muçulmano, que há um avivamento acontecendo lá, Jesus indo pessoalmente se manifestar para vários muçulmanos que estão martirizando outros cristãos. Quando ele vai matar, Jesus aparece, igual apareceu a Saulo de Tarso em Damasco. Jesus está aparecendo para muitos muçulmanos. E eles estão sendo martirizados. Eles que eram perseguidores, agora estão sendo. E está um avivamento no mundo muçulmano, queridos. Agora uma outra questão, queridos, de visão do inferno. A Europa pós-cristã, ateísta, progressista, efeminada, varrida pela dissolução humana, pela imoralidade, pela depravação humana, pelas drogas, né? A gente vê aí por que esse filme foi tão seguro, né? Porque quem é o mercado de pedofilia? América do Norte e Europa, que consome, que tem poder financeiro e que vai lá e que consumo de droga. O Brasil, a Colômbia aqui só é porta de passagem, mas é a Europa e é os Estados Unidos que faz esse mercado. E aí a gente pensa assim, né? A Europa evangelizou a América, né? Mas hoje a Europa precisa de missionários, de brasileiros. A China, falei, bilhões de almas são miseráveis ali no ateísmo comunista. Então, agora vamos passar só uma leve passagem aqui. Judeus que precisam de Jesus, milhões de judeus, 15 milhões de judeus, que não aceitaram Cristo como Messias, né? 1 bilhão e não sei quantos milhões de muçulmanos que precisam de Jesus, que seguem a Maomé, mas que não reconhecem Jesus como Salvador. Mais de quase 400 milhões de budistas, quase 400 milhões de confucionistas, quase 900 milhões de hindus, quase 100 milhões de shintoístas e milhões de adeptos de outras seitas, que são heresias, falso ensino, que não vai levar. Todas as religiões levam a Deus. Mentira do diabo.
Só tem um caminho, que é Jesus, amém? Só tem uma verdade, que é uma pessoa, que é Jesus. Ele é o caminho, a verdade, Ele é a vida, o resto é morte. Amém? Não existe. Então, aí falando aqui, né? 50 milhões, mais de 50 milhões de jovens americanos não tiveram a oportunidade que os jovens americanos de gerações passadas tinham, quando tiraram a Bíblia de dentro da escola, quando tiraram o Evangelho de dentro da família, e botaram a televisão, e aí depois entrou a internet, e pessoas dentro de casa estão perdidas. Quantos estão comigo aqui, queridos? E a gente tem que evangelizar nossa casa, tem que ler a Bíblia lá dentro, amém? Tem que abrir a Bíblia em família, que quando tira a Bíblia, uma geração se acaba, amém? E aí, milhões e milhões de pessoas morrem sem Cristo semanalmente. Essa hora está morrendo gente sem Cristo. Eu faço aquela oração no final do culto, irmãos, é impressionante. Todos os dias eu vou para o trabalho, chego e fico, meu Deus, tem que orar mais forte ainda. É acidente de trânsito, assim, motos, que eu vou vendo pelo caminho. Hoje, ali no distrito Caboclo, lá no chão já de moto. Pessoas que vão morrer sem Jesus, a gente não sabe o destino delas, eterno. É ou não é, queridos? A gente crê que Jesus vai salvar, mas Ele vai salvar como? Diga, a gente precisa de um avivamento. Isso tem que trazer de novo para dentro do coração da igreja um significado, uma relevância, uma importância. Amém? Tem ou não tem, irmãos? A gente às vezes pensa, não, tá beleza, a vida tá legal. Eu e você estamos aqui em uma missão temporária. A gente, pastor, eu não consigo ir na China, eu não consigo ir na Índia, eu não consigo mais, meu irmão. A gente consegue ir na nossa rua, no nosso bairro, na nossa vizinhança, amém? E se a gente não consegue, nós vamos começar a clamar, a orar pelas nações. A gente falou que fazer um culto, né? Trouxe até um cara da Jocu, mas a gente tem que orar pelas nações. Tem que mandar um WhatsApp para alguém, tem que mandar uma oferta para alguém, amém? Mas não é para aquela missão miguelenta não, que o cara usa até a Amazônia, vai lá no Ribeirinho, mas é aquele cara que está lá no campo mesmo, amém? E aí, meus amados, precisamos acabar com a nossa religião sintética. Religião sintética, sabe o que é? É uma religião de plástico, sem vida, sem fervor, sem inspiração, sem unção. Uma situação dessa revela a falta de unção no púlpito. Por que que o mundo está perecendo, está perdido? A igreja está lotada dia de domingo. Você pode ir dia de domingo, tem igreja para tudo que é lado, mas está faltando unção no púlpito, pastores sem unção, e ação no banco. Quando tem unção no púlpito, não tem ação no banco. Quantos estão comigo aqui? É ou não é? Falta unção no púlpito e falta ação nos bancos. Mas Deus quer liberar unção no púlpito e ação no banco, amém? E a gente começar a revolucionar. Irmão, não é sobre crescimento de igreja, é sobre salvação de almas que estão indo para o inferno. Quantos estão comigo aqui? Não é uma religião sintética, vamos cumprir um ritual aqui, uma liturgia, vamos cumprir um ritual, vai ter um ritual ali na casa do fulano, um ritual. Não, é pessoas que estão indo para o inferno sem Cristo e que vão perecer eternamente. E eu preciso de unção, até para falar isso, precisa de uma unção, de uma carga de poder para a gente encarar. É ou não é, queridos? E aí, uma situação dessa revela a falta de unção nos púlpitos e ação nos bancos. O fato é que hoje não se prega mais o evangelho com o mesmo fervor de antes, e não há mais fome de se ouvir a pregação. Quantos entenderam? Eu vou repetir que isso aqui é muito forte. O fato é que hoje não se prega mais o evangelho com o mesmo fervor de antes, e não há mais fome de ouvir a pregação. É possível que Deus esteja mais irado com os países de formação protestante, como Estados Unidos e América do Norte e Europa, do que com essas sociedades que estão nas trevas aí que a gente falou.
O cara vê tanta catástrofe, né, nos Estados Unidos. O cara vê a Europa lá sofrendo, irmãos. Uma geração envelhecida, sem ter ninguém para cuidar, sofrendo. A Europa está em crise. As mulheres sendo violentadas, os europeus efeminados, os muçulmanos invadindo, crimes contra política que diz que defende mulher, que feminismo não faz nada, e as mulheres sendo estupradas, violentadas. Dá um Google aí, tu vai ver. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação brasileira, amém? Que nós venhamos despertar para um avivamento, para uma renovação, que a gente não seja ferido, né, pelo juízo de Deus, mas que nós sejamos tocados pelo fogo do avivamento, amém? Você acha, pensa no seguinte: esses países aí, milhões de pessoas não têm oportunidade de ir para um culto, não têm oportunidade de ler a Bíblia, países que não têm o evangelho na mídia, não têm o evangelho na internet, países totalmente fechados para o evangelho. Então essas pessoas não têm a oportunidade que a gente tem, é ou não é, queridos? Está ali o evangelho à vontade, precisa de fome, precisa de um despertar. Então, se eles pudessem, será que os chineses, os hindus, os indianos, né, os japoneses, se eles pudessem, tivessem o evangelho lá, exposição do evangelho na vida deles, será que eles não estavam indo com mais sede, mais desejosos? A gente não sabe, né? Mas olha só, eu vou caminhar aqui para o final hoje. Talvez nós estejamos equivocados, orando para que os perdidos tenham uma visão do inferno, para que se arrependam. Talvez isso aí, olha aqui, queridos, a gente esteja errado, dizendo para os perdidos terem uma visão do inferno. Pode ser que os perdidos precisam de uma visão do Calvário, do Salvador, sofrendo. Eles vendo Jesus, eles se arrependam. Porque eles iriam ser salvos, amém? Se visualizarem Jesus sofrendo pelos pecados deles, eles iam ser salvos. Agora, olha essa história do William Booth, fundador do Exército da Salvação, que hoje virou a Cruzada Estudantil para Cristo, né? Ele costumava dizer que, se pudesse, gostaria de proporcionar aos seus soldados, em fim de curso, a oportunidade de passarem 24 horas espiando por dentro do inferno, para que contemplassem o eterno tormento que ali impera. Nossas igrejas precisam dessa visão. E quem mais precisa são os eloquentes pregadores, né? A gente prega muito, mas a gente precisa da visão do inferno. A gente precisa da visão, irmãos, do inferno. Um criminoso, Charles Peace, não tinha respeito pelas leis de Deus, nem pelas leis do homem. Aí ele foi preso. Depois que ele foi preso, ele foi condenado à morte. No dia da execução, ele foi levado ao corredor da morte, na penitenciária de Harlem Leeds, na Inglaterra. À sua frente ia o capelão da prisão, lendo versículos da Bíblia em voz monótona e desinteressada. O criminoso tocou no ombro e indagou: o que estava lendo? O conforto da religião, replicou o sacerdote. Charles Peace ficou chocado de ver como ele lia aqueles textos acerca do inferno de maneira tão mecânica. Como alguém podia ser tão frio a ponto de conduzir outro para a forca, sem emoção alguma, lendo-lhe palavras sobre um abismo profundo no qual o condenado estava prestes a tombar. Será que aquele pregador cria de fato
que existia o fogo eterno, que arde incessantemente, que nunca consome as suas vítimas, já que lhe ia tudo sem ao menos estremecer. Seria humano um indivíduo capaz de dizer ao outro friamente: você estará morrendo eternamente, sem nunca conhecer o alívio que a morte poderia lhe dar. Aquilo foi demais para o Pício, o cara que estava condenado, né? Aquilo foi demais para Pício, e ele se pôs a pregar. Veja só o que pregou no próprio instante em que caminhava para a morte. O Pício lá, o que estava condenado à morte e sendo ministrado pelo capelão lá, que não tinha nenhuma emoção, o cara ia friamente falando dos textos. Ele disse, o que estava condenado à morte, disse: Senhor, disse, dirigindo-se ao capelão, se eu acreditasse nisso em que você e a igreja dizem crer, andaria por toda a Inglaterra só para salvar uma alma, e se preciso fosse, iria de joelhos, mesmo que a superfície dela fosse recoberta de cacos de vidro, e acharia que teria valido a pena. Irmão, olha só, o cara que estava indo para a morte, disse: olha, se você que está falando do inferno, friamente, a igreja cresce, vocês não estavam falando tão friamente, se vocês acreditassem nisso que vocês estão falando. Mas eu, se necessário fosse, acreditasse no que vocês acreditam, andaria a Inglaterra toda para livrar uma alma do inferno, e andaria de joelho a Inglaterra toda, e andaria ainda mais, se fosse a Inglaterra cheia de caco de vidro, eu andaria de joelhos para salvar uma vida, e acharia que isso valeu a pena. Quantos estão comigo aqui, queridos? E aí ele diz, aqui concluindo: irmãos, a igreja perdeu o fogo do Espírito Santo, e por causa disso a humanidade vai para o fogo do inferno. Quantos entenderam, irmãos? Ele diz, a igreja perdeu o fogo do Espírito Santo, e por causa disso o mundo vai para o fogo do inferno, a humanidade, vai para o fogo do inferno. Precisamos ter uma visão do Deus Santo. Deus é essencialmente santo. Os querubins não clamavam onipotente, onipotente, nem diziam onipresente, onipresente, nem diziam onisciente, onisciente, diziam santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Precisamos deixar que o conceito da santidade, do termo hebraico, da kadosh, da santidade de Deus, se faça, penetre as profundezas do abismo da nossa alma, amém, queridos? Salmo 139:8 diz: se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as alvas da alvorada, lá estás também. Nessa vida temporal, Deus nos cerca por todos os lados, e Ele mesmo, o Deus do qual não se pode fugir, nos aguarda na eternidade. É melhor procurarmos ter paz com Ele aqui, e nos posicionarmos no centro da sua vontade agora. Um bom estímulo para a nossa alma seria permanecermos tementes na presença desse Deus Santo todos os dias, antes de sairmos para o trabalho. Aquele que teme a Deus não teme a homens. Aquele que se ajoelha diante de Deus não se prostra diante de nenhuma circunstância adversa. Amém, queridos? Nós iríamos nos deslumbrar com a visão do Santo, com a presença manifesta. Nós iríamos ficar extasiados com o poder de Deus, silenciosos diante da onisciência, quebrantados diante da santidade, e a santidade dele se torna a nossa purificação, amém? Nos santifica, amém, queridos? A maior vergonha de nossos dias é que a santidade que ensinamos é anulada pela vida íntima, pela vida ímpia que nós vivemos. Nós pregamos uma santidade e vivemos em piedade, Sai da igreja e vai fazer coisa tortuosas, nossos caminhos, nossas veredas.
Mas Deus quer endireitar os nossos caminhos, amém? Quer aplanar os nossos caminhos, quer deixar a nossa vereda direita, amém? E Ele quer nos marcar com a sua santidade. Um homem ou uma mulher que tem uma vida santa é um instrumento poderoso nas mãos de Deus, disse Robert Murray. Quando Isaías passa pela experiência de ver a santidade de Deus, de ver o trono de Deus, Isaías capítulo 6, Isaías fala, ai de não sei o que, mas depois de ele falar, ai de ti, nação tal, ai de ti, quando ele vê o Senhor, ele diz, ai de mim, sou eu mesmo, Senhor, que está precisando de oração, sou eu mesmo que está precisando de uma vida purificada, renovada e transformada pela tua glória, amém? Será que não há quadros com imagens impuras pendurados na parede da nossa mente? Será quanta coisa impura tem na mente de cada um de nós, né? Quais os pensamentos que estão nas paredes da nossa mente? O que a gente está vendo, né? O que a gente está vendo? Haverá alguma impureza escondida em algum cantinho do nosso coração? Será que poderemos convidar o Espírito Santo para caminhar conosco de mão dada pelos corredores da nossa alma, pelos porões do nosso coração? Será que o Espírito Santo pode entrar profundamente lá, nos quartos íntimos da nossa vida? Será que o Espírito Santo pode penetrar nos pensamentos lá dos nossos escritórios e quartos ali? Será que o Espírito Santo pode ir lá? Em cada um de nós existem 3 pessoas, pelo menos. A que nós achamos que somos, a que os outros pensam que nós somos, e a terceira pessoa é a que Deus sabe que nós somos. Essas 3 pessoas. A que eu acho que eu sou benevolente comigo mesmo, eu sou misericordioso comigo mesmo, sempre. A que os outros pensam, né? Mas a que Deus sabe quem nós somos. Literalmente, somos muito condescendentes com nós mesmos e por demais rigorosos com os outros, a não ser quando estamos buscando intensamente a verdadeira vida espiritual com Deus. O eu ama o eu, embora se diga a respeito de Geraldo Magela que pela graça de Deus ele amava todas as pessoas menos Geraldo Magela. A gente não pode ter aquela idolatria própria, egolatria, amém, queridos? De achar que a gente é o cara. E tem pessoas aqui, eu não estou falando apontando para ninguém, amém, queridos? Tem pessoas aqui que são maravilhosas, mas eu tenho um pior inimigo, que sou eu mesmo, que é a egolatria, amém, queridos? E é interessante é um dos pais da igreja, né, da patrística, Geraldo Magela. Ele amava todas as pessoas, menos ele mesmo, porque ele sabia que tinha maldade dentro dele. Que belo exemplo para nós. Mas na maioria das vezes escondemos de nós mesmos o nosso verdadeiro ser, para que não fiquemos enojados ante a realidade. Vamos pedir a Deus que seu penetrante olhar localize esse corrupto, impuro, mal cheiroso ego, para que ele seja arrancado de nós e crucificado com ele, para que não sirvamos mais o pecado como escravo. Romanos 6,6. Só para concluir, não adianta dar outros nomes ao pecado. Pecado continua sendo pecado. Aquele sujeito ali tem o gênio do diabo. Não, eu sou muito irado, a minha ira é justa. O cara sempre justifica o pecado, né?
ela é super sensível, mas eu sou irritável porque tenho problemas de nervos. Eu sou um cara descontrolado. Não, meu irmão, tu está em pecado. Eu sou muito irado. Não, é pecado. Amém? Precisa de libertação. Ele é ambicioso demais. Não, ele está ampliando os negócios. Não, meu irmão, é ambicioso demais. Pecado, ganancioso. O sujeito é teimoso. Não, eu tenho convicções firmes. Não, eu tenho um gosto muito apurado. Eu tenho um desejo forte. Não, meu irmão, orgulho é pecado e precisa ser liberto do pecado. Amém, queridos? É muito fácil encontrar justificativa para todo tipo de pecado. É só querer, mas quando o Espírito Santo sonda o nosso coração e conhece o que vai em nós, não passa a mão na nossa cabeça, nem tampouco nos lesa. Irmãos, a igreja não é uma casa de massagem de ego, amém? Nós não estamos ali para ficar passando a mão na cabeça, dando prazer. A igreja é lugar para fazer a vontade de Deus, amém, queridos? É para renunciar à minha própria vontade. Jesus perguntou para o cego: o que é que tu queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, eu quero ver, Senhor, me dá visão, amém? Então, vamos nós também pedir visão de Deus, uma visão para o alto, uma visão para dentro, uma visão para o alto, vendo a santidade de Deus, o padrão de Deus, uma visão para dentro, vendo que nós precisamos de purificação, amém? Precisamos de santificação, precisamos de renovação, precisamos de unção, uma visão para fora, para além. Enxergarmos fora, ver o mundo que está perecendo sem conhecer o Salvador. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versículo 23 e 24. Só então teremos unção no púlpito e ação no banco, amém? E eu quero que você falasse com o teu Deus aí: Senhor, me revela, Senhor, o trono de Deus, eu quero ver a tua glória. Mas também, Senhor, me revela o fogo da condenação eterna, fogo do inferno, Senhor. Eu quero ser cheio do teu Espírito, para que essa humanidade, para que essa geração não queime no fogo do inferno, Senhor.